Segundo Crônicas, capítulo 28, nós vamos ler dos versículos 1 ao 8. Depois continuamos no 16. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas aos Baalins. Também queimou incenso no vale de Ben-Hinom e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros que foram levados para Damasco. Acás também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Num só dia, Peca, filho de Ramalias, matou em Judá 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor Deus de seus pais. Zicri, homem valente de Efraim, matou Maazéias, filho do rei, Asricão, alto oficial do palácio, e Elcana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas. Saquearam também muitos despojos que levaram para Samaria. Versículo 16. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque de novo os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levando alguns prisioneiros. Também os filisteus atacaram as cidades da Cefelá e do sul de Judá. Tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tímina e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e ficaram morando ali. Porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acás, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Assíria atendeu o pedido de Acás, porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior, porque Acás pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes, e os deu aos reis da Assíria, porém isso não lhe serviu de nada. No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acás, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o derrotaram, pois pensava: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Acás juntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Quanto aos demais atos de Acás e todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Acás morreu, foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. No geral, os reis de Israel foram maus, por isso que foram levados em cativeiro. Se você for olhar ali, olha, o último rei de Israel foi Oséias, de 732 a 722. No ano 722, o reino da Assíria, não Síria, Assíria, cuja capital era Nínive, destruiu o reino do norte de Israel, levando eles cativo para a Síria, e nunca mais foram restabelecidas essas tribos. O reino do sul de Judá sobreviveu ainda até o ano 586 a.C., quando Nabucodonosor invadiu Judá e destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém e levou os judeus cativos para a Babilônia, onde ficaram por 70 anos e depois voltaram para reconstruir o templo, Jerusalém, etc. Amém? Aula da escola dominical. Pronto. Chegamos no rei
Acás. Tempos difíceis, queridos, todas as pessoas passam na sua vida. Tempos de dificuldades fazem parte da vida das pessoas. O problema é como nós reagimos às dificuldades que nós enfrentamos em nossa vida. Algumas pessoas, quando nós conhecemos a Deus e já ouvimos falar de Deus e conhecemos o Senhor, nós temos um lugar de escape. Nós podemos correr para Deus, nós podemos buscar ao Senhor e nós sabemos que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Mas quando nós abandonamos a Deus, como Acás fez aqui, que a Bíblia diz no versículo 22, que no tempo da sua angústia ele foi ainda mais infiel ao Senhor, as tragédias aumentam na vida das pessoas. Nós, em Deus, nós temos um porto seguro para a nossa vida. Porque eu posso passar por lutas as mais difíceis que alguém possa imaginar, mas quando eu tenho o Senhor, quando eu confio no Senhor, as coisas são diferentes em minha vida. Eu posso passar pela tempestade, mas eu tenho paz no meu coração. O problema é quando a pessoa escolhe um caminho que é longe de Deus, e ela se enfia cada vez em uma enrascada maior, que foi o que aconteceu com o rei Acás. Ele teve uma infância criada debaixo da palavra de Deus. A última semana que eu preguei sobre os reis de Israel foi sobre Jotão, e é o primeiro rei que menciona que não houve uma repreensão do Senhor sobre a vida dele. No capítulo anterior, aí 27, Deus sempre coloca lá, a Bíblia sempre é um livro muito claro, é um livro sem esconder as falhas de ninguém, não escondeu o pecado de Davi, não escondeu os erros dos outros. Por exemplo, Uzias, o avô de Acás, foi um bom rei, ele serviu ao Senhor por anos e anos, mas no final da sua vida ele deixou que o orgulho entrasse no seu coração, e o Espírito Santo, e ele se tornou leproso por causa disso, e o Espírito Santo colocou nas Escrituras essa história como exemplo para a nossa vida. Mas quando vai falar de Jotão, não há uma repreensão sobre ele. A Bíblia diz que ele se tornou poderoso porque ele dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. O rei Jotão se tornou poderoso porque ele dirigia a sua vida, os seus caminhos segundo a vontade de Deus. Ele procurava saber qual era a vontade de Deus, então obedecia. Então não há uma repreensão sobre o rei Jotão, ele se tornou poderoso. Só que ele morreu e o seu filho Acás assume o trono no seu lugar. E com certeza Acás, durante toda a sua infância, ouviu sobre o Senhor. Ouviu porque o seu pai era crente, amava a Deus, ele ouviu sobre Deus. Mas ninguém é neto de Deus. Todos nós temos que tomar uma decisão em nossa vida. E o fato de você ser crente, o fato de você amar a Deus, o fato de você falar da palavra de Deus na tua casa, é um peso imenso de influência na vida dos seus filhos, mas mesmo assim, os seus filhos vão ter que tomar uma decisão por si próprios nas suas vidas. Eles vão ter que fazer uma escolha por si próprios nas suas vidas. Eu vi ontem alguém falando de eleições, e as eleições estão chegando. Eu vi um comentário muito verdadeiro, que falou o seguinte: nós, uma geração que amamos a Deus e servimos ao Senhor, olhem quem você vai votar, porque tudo isto vai influenciar a próxima geração, e talvez você esteve ensinando os seus filhos sobre Deus, mas ele vai aprender na faculdade, ele vai aprender lá fora, um monte de coisa que vai levá-lo para longe de Deus. E é verdade isso daí. Porque quando Josué morreu, a Bíblia diz que a outra geração que veio não conhecia o Senhor, e por causa disso foram derrotados nas lutas. Então, não é só o ensino da nossa casa. É claro, nós devemos ensinar os nossos filhos a amarem a Deus, a servirem ao Senhor, mas eles vão receber influências. Quando eles saírem da nossa casa, eles vão receber influências de amigos, de escola, de professores, no trabalho, em tantos lugares, e eles vão ter que tomar uma decisão em sua vida, qual é o caminho que eles vão realmente seguir. E é uma decisão deles.
E que foi a decisão que Acás tomou em sua vida. Acás, eu poderia dizer, a Bíblia até usa aqui uma palavra que a gente não vê nada de bom aqui na vida de Acás, mas a Bíblia usa uma palavra aqui que, quando eu li até eu fiquei emocionado de falar, que fala assim, o Senhor, seu Deus, fala seu Deus, se dirigindo a Acás, e Acás não obedecia a Deus em nada, mas ainda assim, talvez por causa do seu pai, por causa do seu avô Uzias, e por causa do seu tataravô Davi, ele era descendente de Davi, Deus ainda usa o profeta para falar para ele, o Senhor, seu Deus. Mas cada um tem uma escolha a fazer na sua vida. E Acás teve a escolha a fazer na sua vida. E a gente vê os caminhos perversos de Acás nos primeiros versículos aqui, que diz, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Davi não era o pai dele, era o tataravô dele. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não seguiu os conselhos do seu pai, não seguiu os caminhos do seu pai Jotão, não seguiu os caminhos do seu avô Uzias, e não seguiu os caminhos do seu tataravô Davi, não seguiu os caminhos deles para seguirem ao Senhor, mas ele fez as suas escolhas. A Bíblia diz que ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Qual eram os caminhos dos reis de Israel? Que eram os reis do norte. Eles adoraram a Baal. Lá no reino do norte houveram Jeroboão, houve Acabe, houve Jezabel, houve os reis maus que não serviram ao Senhor, adoraram a Baal. E a Bíblia diz que eles, sendo rei de Judá, ele segue os caminhos dos reinos de Israel, lá do norte, que não amavam ao Senhor. A Bíblia diz que ele fez imagens fundidas aos Baalins. A Baal era um deus lá dos Edomitas, que Jezabel trouxe para o norte de Israel, para que ela era sacerdotisa de Baal, lá com Acabe, matou os profetas do Senhor, e Baal era adorado no norte, mas ele fez imagens de escultura para Baal. Era o deus da fertilidade, era um deus da prostituição, era um deus de pecados sexuais, era um deus que eles acreditavam que iria dar chuva para abençoar as suas colheitas. E ele faz imagens e altares e adora a Baal, e também ele queima incenso no vale de Ben-Hinom, que ficava ali na descida ali de Jerusalém, no monte ao redor de Jerusalém, próximo ao Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que ele chegou a queimar os seus próprios filhos, mais do que um filho, os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ele chegou a queimar os seus próprios filhos. O que significava isto, pastor? Por favor, queridos. O que significava isto? Olha só, havia um deus chamado Moloque, que o próprio Salomão havia feito um templo a Moloque lá em Jerusalém. Havia um deus chamado Moloque, e ele vai lá e ele sacrifica os seus filhos no altar a Moloque. Que eles pensavam o seguinte: para eu ser abençoado, para eu ter mais filhos, para que eu prospere na minha vida, eu devo entregar um filho meu à morte, e então o Deus Moloque vai me dar outros filhos e uma descendência poderosa. E então ele ofereceu mais do que um filho, bebê, a Moloque. Como era feito esse sacrifício? Era feito aqui, a Bíblia diz aqui no Vale de Hinom, era feito isso daí. Era uma estátua de ferro, de Moloque, colocada com os braços, era uma estátua grande com os braços estendidos, você pode achar na internet. E eles colocavam fogo, e aquele fogo, aqueles braços ficavam em chamas, e aquele ferro ardendo pelo fogo, e eles colocavam um bebê nos braços daquele Deus lá,
lá, aquele bebê era queimado ali naquele altar. Enquanto isto, o profeta Jeremias fala no seu livro que batiam tambores para abafar os gritos dos bebês quando eram colocados ali naquele lugar, e faziam essas oferendas achando que Moloque iria trazer bênçãos de prosperidade sobre a terra, e matavam os seus bebês, e ele chegou a fazer isso daí também. Isto era uma abominação aos olhos de Deus, com certeza. Esta foi uma das razões que Deus destruiu e tirou os cananitas daquela terra para colocar Israel lá. Esta foi uma das razões, aquela cultura de terror que foi criada, achando que aquilo agradava a Deus, aquela ideia de que o meu corpo, o meu direito, e eu posso matar os bebês, que Deus não se importa com isso daí. Esta cultura que às vezes está na cabeça das pessoas querendo entrar dentro de uma sociedade, era uma abominação e trouxe a ira de Deus sobre aquela terra. Então olha só, a Bíblia diz que ele sacrificou os seus próprios filhos, ele também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas, debaixo de toda árvore frondosa. Ele fez sacrifícios de animais nas montanhas, nos vales, nas colinas, embaixo das árvores que tinham. Enfim, ele fez tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Embora o seu pai amasse a Deus e servisse a Deus, ele fez uma escolha de rebelião para com o Senhor. E a Bíblia diz no versículo seguinte, versículo 5, por isso Deus, o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios. Por isso Deus o entregou. Por isso Deus o entregou. Estava surgindo um império naquela época lá, muito grande, no norte de Israel. Não sei se você conhece o mapa, o brasileiro conhece até é bom de geografia. Mas Israel, quando você vê o mapa do mundo, embaixo está o Egito, depois Israel, depois a Síria em cima. Lá mais para o lado de cá, assim está hoje o Iraque, depois o Irã. Olha só, o Iraque naquela época era de onde vieram os assírios e depois a Babilônia. Os assírios eram um reino lá no norte que estava se tornando uma potência e que depois se tornaria a maior potência do seu tempo. Um povo guerreiro de soldados que faziam barbaridades com os seus inimigos para aterrorizar os seus inimigos. Eles usavam de muita crueldade quando eles venciam uma guerra para causar medo nos outros povos. E os assírios estavam crescendo e era uma ameaça muito grande agora para a Síria, que ficava no norte, para Israel, que estava ainda no norte de Judá, e para Judá também, que estava mais no sul, e até mesmo para o Egito, que estava mais no sul. Vocês conseguem entender isso? Conseguem visualizar um pouco esse mapa? Olha só, a Síria lá no norte, agora estava se tornando uma ameaça muito grande. Eles estavam expandindo os territórios. Vocês se lembram que Jonas foi enviado para pregar aos ninivitas? A capital da Assíria era Nínive. Jonas foi enviado para pregar lá pelo Senhor e não quis ir pregar lá, quis fugir porque ele queria que Deus castigasse os assírios. Mas os assírios estavam crescendo, invadindo outras terras, poderiam chegar na Síria, lá em Damasco, poderiam descer e chegar a Samaria em Israel, poderiam descer e chegar em Jerusalém, que era a capital de Judá, e iriam descer até o Egito para dominar todos esses territórios, que acabou acontecendo isso daí. Olha só, os assírios estavam no norte, crescendo. Então o rei da Síria, cuja capital era Damasco até hoje, o rei da Síria fez uma aliança com o rei de Israel. E eles quiseram fazer uma aliança com Judá para que se tornassem 3 reis juntos, para conseguir resistir ao rei da Assíria que poderia invadi-los. Mas o rei de Judá não quis fazer esta aliança aí. Você vai ver isso daí. Não quis fazer esta aliança.
Ele quis se submeter ao rei da Síria. Ele até manda uma mensagem ao rei da Síria depois, ele pede ajuda do rei da Síria contra os outros dois reis. Porque o que acontece? O rei da Síria, de Israel, se juntaram, queriam que Judá se juntasse a eles, mas Judá não quis se juntar a eles. Então eles resolveram invadir Jerusalém. O rei da Síria, olha só, Síria e o rei de Israel se uniram para invadir Judá, invadir Jerusalém e invadiram a terra de Judá. Que é o que acontece aqui. Por isso o Senhor Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros e foram levados para Damasco. O rei de Israel também, Acás também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs uma grande derrota. Num só dia, o rei de Israel, chamado Peca, matou em Judá 120.000 soldados, homens valentes, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicri, um homem valente lá da tribo de Efraim, do norte de Israel, matou um dos filhos do rei chamado Maazéias, matou um alto oficial do palácio chamado Azricão, e matou Eucana, o segundo depois do rei de Judá. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo, 200.000, mulheres, crianças, filhos, filhas, levaram para Samaria como escravos 200.000, e a intenção era escravizá-los. Nos versículos seguintes vai falar que Deus não permitiu isso, mandou um profeta, mas a intenção era esta. Ou seja, olha a situação de Judá. Por isso, por causa da sua rebelião contra Deus, o rei Acás colocou Judá numa situação terrível. Os sírios invadiram a terra, mataram muitas pessoas, levaram cativos para Damasco. Israel invadiu Judá, mataram 120.000 soldados e levaram 200.000 embora como para serem escravos. Além de tudo, a Bíblia depois vai falar lá dos versículos 16 em diante, que os edomitas também vieram, e depois os filisteus também tomaram cidades. Ele estava cercado por todos os lados, o rei Acás, ficou cercado por todos os lados, por causa da sua rebelião contra Deus. Agora olha só, profeta naquela época, em Judá, eram dois, Isaías e Miqueias. No norte de Israel era Oséias. O profeta Isaías, que você se lembra que no ano da morte do rei Uzias, o avô de Acás, ele viu o Senhor e começou um ministério, e teve o seu ministério durante o reino de Uzias, depois Jotão, agora Acás, e depois vai continuar até Ezequias, o profeta Isaías. O profeta Isaías é mandado por Deus para levar uma mensagem ao rei Acás. Olha só, vocês estão conseguindo entender isso? Olha só, quando você chega no capítulo 7 de Isaías, você vai ler essa história, que o Senhor fala para Isaías: pega o seu filho e vai encontrar-se com o rei Acás, ele está em tal lugar lá no aqueduto, e você diz para ele esta palavra, e diz para ele o seguinte: seja valente, não tenha medo, porque o rei da Síria e o rei de Israel se juntaram para destruir você, e Deus falou através do profeta Isaías para ele: olha, não tenha medo deles, não. Isto não vai acontecer, eles não vão vencer Jerusalém, eles não vão entrar em Jerusalém. E a Bíblia diz que eles não conseguiram entrar em Jerusalém, porque é a palavra do Senhor. Porque quando os reis vieram contra Judá, a Bíblia diz que o coração de Acás ficou com muito medo, e o povo com medo também. Então o profeta Isaías falou para eles: olha, não tenham medo, confiem no Senhor, confiem em Deus. Deus ainda é uma palavra de misericórdia, querendo chamar Acás de volta, chamar para ele: olha, não tenham medo. Esses dois aí, pedaços de pau que foram tirados aí, eles não vão invadir esta terra, isso jamais vai acontecer. Peça um sinal ao Senhor. O profeta Isaías fala para Acás: peça um sinal ao Senhor, para que Deus fale para você que Judá não vai ser destruído. E o rei Acás fala assim: eu não vou tentar o Senhor, eu não vou pedir sinal nenhum. Então o profeta falou: pois você não vai pedir sinal, mas o Senhor vai dar um sinal que Judá não vai ser destruído. Eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Este foi o sinal. Olha só, esta palavra que a gente conhece sobre a virgem que está lá, foi dada a Acás. Deus falou para ele, ó, você pede um sinal que eu não vou deixar eles invadir Jerusalém. E Acás falou, não, eu não vou tentar o Senhor. Mas o profeta falou, o sinal, então, o Senhor vai dar um sinal. Porque antes que esta criança, que vai comer mel, esta criança, antes que ele saiba distinguir entre o bem e o mal, antes que ele se torne adulto, falando de Jesus, porque quando ele era bebê, ele era um bebê normal, antes que isso aconteça, esses dois reinos vão estar destruídos já. Você não precisa ter medo. Mas Acás, ao invés de confiar no Senhor, ao invés de buscar a Deus, ao invés de aceitar a palavra do profeta, ao invés de se humilhar e falar, Senhor, eu não tenho feito o que é correto, ele endurece o seu coração. E ao invés de ele correr para Deus, ele manda uma mensagem para o rei da Assíria, que ficava lá no norte, dizendo o seguinte, ô rei Tiglat-Pileser, eu sou teu servo, eu sou teu filho, venha em meu socorro. E o rei então veio, o rei da Assíria veio, derrotou os sírios lá, capital Damasco, matou o rei sírio que estava lá em Damasco, que havia invadido Judá. Judá teve que pagar para isto daí. Eles tiraram o ouro, a prata, aquilo que havia sido ajuntado novamente pelos reis anteriores, tiraram o ouro, ele tirou coisas do templo, ele desfez altares, ele pegou o ouro da casa do Senhor e entregou ao rei. A Bíblia diz que de maneira que ao invés de ser uma ajuda, ainda foi uma tragédia ainda maior, porque eles ficaram mais pobres ainda, para pedir a ajuda de um rei que não temia a Deus. E olha só, queridos, ele estava pedindo a ajuda de um rei que depois de invadir a Síria e tomar Damasco, ele ia invadir Israel e destruir as 10 tribos de Israel. O império da Síria, logo depois, no ano 722, destruiu as 10 tribos do norte, Efraim, Manassés, Issacar, Dan, Zebulon e tantas as outras 10 tribos, filhos de Jacó, foram invadidas pela Assíria depois e levados em cativeiro, e acabou aquelas 10 tribos lá. Porque Acás, ao invés de ele buscar socorro do Senhor, ele vai fazer uma aliança com gente idólatra, com gente má. E depois que o rei da Síria venceu lá a Síria, e está em Damasco, a Bíblia diz que o rei Acás, ele vai até Damasco, lá está no livro de Reis, ele vai até Damasco lá para se encontrar com o rei da Síria, com Tiglat-Pileser. E lá em Damasco ele vê um altar lá, e ele então olha aquele altar, ele pega o esboço de como foi feito aquele altar aos deuses de Damasco. Ele manda este esboço para o sacerdote lá em Jerusalém e fala para ele, ó, faz um altar igualzinho esse daqui. E a Bíblia diz no texto que nós lemos que quando, lá em Reis diz, mas aqui também vai falar, que quando ele volta, o rei Acás volta para Jerusalém, o altar está pronto, ele chega lá, ele sacrifica naquele altar ovelhas e animais, porque ele diz o seguinte, eu vou adorar os deuses de Damasco, porque os sírios nos venceram. Se esses deuses ajudaram ele a ter vitória sobre nós, esses deuses vão nos ajudar também a ter vitória sobre os nossos inimigos. E então adora aos deuses de Damasco. A Bíblia diz no versículo 22 em diante, no tempo da sua angústia, ele foi ainda mais infiel ao Senhor, ele mesmo ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eles oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Um abismo leva a outro abismo. São escolhas que as pessoas fazem. No momento de angústia, quando ele está cercado por todos os lados, Deus ainda dá uma palavra através do profeta Isaías de misericórdia para com ele. Como Deus sempre fala, o Espírito Santo sempre fala.
Espírito Santo fala com aquele filho que está desviado, no momento da angústia, no momento da tristeza, traz à memória palavras, traz à memória lembranças de bons tempos, traz à memória lembranças de que há um Deus que você pode clamar a Ele na hora da angústia, Ele vai socorrer você, mas ainda assim é uma decisão, uma escolha que cada pessoa precisa fazer em sua vida, e a gente é tentado nos momentos de lutas em nossa vida a buscarmos ajuda em todo lugar, menos no Senhor. Às vezes as pessoas buscam ajuda em tantos lugares, na hora do desespero, mesmo hoje. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai, as lembranças que eu tenho dos meus 5, 6 anos, 7 anos, da minha casa, do meu pai, é de ambulância, de chegar a ambulância na minha casa, e as pessoas, os enfermeiros entrarem, pegarem o meu pai, levarem embora na ambulância. Meu pai ficou muitos anos, muito doente, muitos anos, sei lá, 10, 15 anos, ele ficou muito doente, e ele procurou em todo lugar. Ele não era crente, ele não conhecia o Senhor, ele procurou em todo lugar. Eu me lembro dele sair de lá, quando ele estava assim um pouco melhor, e ir buscar cura em curandeiros. Eu me lembro de um curandeiro famoso que tinha naquela época, lá em Goiás, e ele ir lá para Goiás, para buscar cura naquele curandeiro lá, e indo cada vez pior, porque o inimigo, o diabo, ele engana, ele oferece uma coisa e a pessoa pensa que está recebendo bem. Às vezes ele oferece uma cura de alguma coisa, mas ele vai trazer uma coisa pior dali a um tempo. Então é isso, as pessoas às vezes na hora da sua necessidade, elas buscam em todo lugar, ao invés de elas se humilharem, clamarem ao Senhor e falarem: Senhor, eu estou em aperto, eu preciso de ajuda, eu não sei para onde correr, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Ao invés de elas clamarem a Deus, a Bíblia fala que Acaz, ele, no tempo da sua angústia, ele foi ainda mais infiel ao Senhor, e foi buscar ajuda de deuses que não eram deuses, buscar ajuda de deuses que não eram deuses. As pessoas que vão pagar promessas a deuses que não são deuses, que não podem livrá-los, que não podem fazer nada por eles. A Bíblia diz aqui que, porém, eles foram a sua ruína, e a de todo Israel. Foram a sua ruína, e de todo Israel. Sabe, queridos, nós temos a chance, nós temos a Bíblia em nossas mãos, nós temos a chance, nós conhecemos um grande Deus. Talvez você possa estar passando por lutas na sua vida. Não é errado você buscar médicos, nada disso daí. Você vai buscar ajuda, você vai tomar remédio, você vai buscar a cura, você vai procurar fazer o que é certo. Mas antes de todas as coisas, busque a Deus, busque ao Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar. O meu socorro vem do Senhor. É o que o salmista fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eles buscavam a ajuda de deuses, e adoravam a deuses nos montes, ofereciam sacrifícios nos montes, ofereciam incenso nos montes, nos vales, debaixo das árvores. O salmista fala: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vai vir o socorro para a minha vida? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É isso que eu e você precisamos fazer em nossa vida, meu amado. O nosso socorro não vem do braço dos homens, não vem da força do homem, não viria do exército dos assírios. O socorro viria do Senhor, meu amado. Mas às vezes a gente se esquece de Deus em nossa vida, se esquece de Deus. Há outros deuses que entram no coração das pessoas, como Baal, que vai dar prosperidade, que vai dar fertilidade, que vai dar abundância, que vai trazer chuva sobre a nossa terra, que vai nos abençoar, que na sua adoração, nos seus cultos, era uma imoralidade. A Bíblia diz aqui que Acaz fez com que Israel caísse, versículo 19, caísse em imoralidade, foi completamente infiel ao Senhor, completamente infiel ao Senhor. Mais triste, querido, nas histórias desses reis aqui, era que poderia ter sido completamente diferente. Eles tiveram antecessores que amaram a Deus, poderia ter tomado outro caminho, a história poderia ter sido outra, o final poderia ter sido outro. Mas a Bíblia diz que ele começou a reinar com 20 anos de idade, reinou por 16 anos, ou seja, Acaz morreu com 36 anos de idade.
foi enterrado em Jerusalém, sem honras, não foi enterrado no túmulo dos reis de Israel, foi enterrado à parte em outro lugar. E é uma história triste também, que eu vejo que aquilo que eu tenho repetido para vocês, o escritor de Crônicas, o que ele quis mostrar ao escrever esse livro? Ele quis mostrar as escolhas dos reis de Israel, de que quando eles escolhiam servir a Deus, Deus os abençoava, Deus os tornava próspero, Deus fazia com que o reino crescesse, o reino de Israel crescesse, de Judá crescesse. Mas quando aqueles reis escolhiam outro caminho, quando aqueles reis escolhiam não adorar e não servir a Deus de verdade, a tragédia vinha sobre a vida deles, e por isso veio o cativeiro. Por isso que o reino do norte foi para o cativeiro primeiro, e depois o reino do sul foi para o cativeiro primeiro. Não foi culpa de Deus. Deus sempre quer abençoar a minha vida e a sua vida, meu amado. As coisas que acontecem são por escolhas erradas que nós fazemos em nossa vida, por alianças erradas que nós fazemos em nossa vida, por ouvir pessoas erradas em nossa vida, por ao invés de ouvir os conselhos de pais crentes que amam ao Senhor, ouvir mais os conselhos de gente que não quer saber nada sobre Deus, ouvir uma cultura que não quer saber nada sobre Deus, ouvir uma cultura que não tem temor do Senhor. Então esse é o problema, que esta nova geração que cresceu na igreja, não se iluda com as coisas lá de fora, não vá atrás de outros deuses. Saiba que só existe um Deus, o Senhor nosso Deus, e que a melhor escolha da nossa vida é que quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, tudo vai bem em nossa vida. Você pode passar por tribulações, você pode passar por luta, mas você vai ter paz no seu coração, e você tem um refúgio, você tem um esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está debaixo da sombra do Onipotente, meu amado. Ele não vai ter medo de nada, ele não vai ter medo da morte, ele não vai ter medo de praga, ele não vai ter medo de seta que voa ao meio-dia. Ele está debaixo das asas do Altíssimo, protegido pelo Senhor, e a gente tem paz em nosso coração, independente se o mundo está em tumulto, se está em guerras, não interessa, meu amado, nós temos paz em nosso coração, porque nós andamos com Deus, com o Senhor. Então é isto que nós precisamos fazer. O resultado da rebelião, quando você lê esse capítulo, você vê, você junta, olha, leia os 3, se você tem um tempo em sua casa, são 3 capítulos, 2 Crônicas 28, 2 Reis 16, que conta essa mesma história. Isaías capítulo 7, quando Isaías dá esta palavra, quando você junta esses 3 capítulos e cria esta cena toda, o que você vai ver, o que a rebelião de Acás trouxe para ele? Trouxe medo, trouxe angústia, trouxe perda financeira, trouxe miséria financeira, deram ouro para um outro povo, trouxe escravidão, trouxe morte, trouxe derrota, tristeza. 120 mil soldados morreram na guerra, soldados que tinham esposa, que tinham filhos. 200 mil foram levados embora para Samaria. O Senhor mandou um profeta, que é a única vez que aparece na Bíblia, lá Oded, que está aqui nesse capítulo, que vai lá e fala para Israel, fala: como que vocês vão escravizar os irmãos de vocês? Se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar a ira do Senhor. Manda os irmãos de vocês embora. Então os líderes lá de Israel atenderam a voz do profeta Oded e mandam eles voltarem. 200 mil mulheres, filhos, filhas, crianças são levadas embora das suas casas por causa da decisão, porque abandonaram ao Senhor. São resultados de pessoas quando abandonam a Deus. É tristeza, é angústia, é vida atrapalhada, é perda financeira, é escravidão a vícios, é escravidão ao pecado, é separação, é tristeza, é angústia, é buscar em lugares que não precisaria buscar, é buscar socorro em lugar que não deveria buscar, se torna escravo financeiramente de bancos, se torna escravo de agiota, se torna escravo do álcool, se torna escravo de vícios, de drogas, porque abandonaram ao Senhor. É essa tragédia que vem.
que Deus não queria isso daí. E quando eu leio a história, cada capítulo que eu leio, eu imagino a situação das pessoas, eu imagino o que eles estavam vivendo, eu imagino a angústia que há no coração, das perdas que se sofrem. Puxa, eu vi agora de manhã, não sei quando aconteceu, se foi ontem, ou se foi hoje, que Israel está à frente no tempo do que a gente, acho que são 6 horas à frente. Agora lá em Israel já são 11 mais 6, 17, 5 horas da tarde. Então não sei se o que aconteceu foi hoje de manhã ou ontem, mas eu vi no Instagram do presidente de Israel a foto de seis rostos lá, que Israel trouxe morto, moças, rapazes, 6, que eles resgataram 6 corpos que estavam mortos lá, estavam lá em Gaza, trouxeram para Israel. Os soldados de Israel trouxeram a dor. Eu falei para vocês, em maio eu fui 2 vezes para Israel. Você chega no aeroporto de Jerusalém, de Tel Aviv, chega no aeroporto de Tel Aviv, quando você entra, as fotos de todas aquelas pessoas ao lado, que estavam lá no cativeiro, a dor que cada família sofre. Nós vimos lá em frente à casa do presidente, eu fui lá ter um encontro com o presidente, o Wesley junto, e nós fomos lá, e na frente da casa do presidente de Israel, estavam lá umas senhoras lá, com uma plaquinha na mão, pedindo pelos seus filhos, filhas, maridos, esposas, que estão no cativeiro, 100 e tantas pessoas. Você imagina a dor de 120 mil soldados serem mortos, você imagina a dor de 200 mil pessoas serem levadas embora, mulheres, filhos, filhas, a dor que se passa. Quando eu leio o capítulo da Bíblia, eu não leio apenas como letra, eu sei que ali tem famílias, tem pessoas, tem gente, que Deus queria abençoar, que Deus queria, era promessa de Deus, se vocês obedecerem ao Senhor, Deuteronômio 28, se vocês atentamente obedecerem ao Senhor, todas estas bênçãos virão sobre a sua vida, e vão alcançar você, na cidade, no campo, no mato, onde você andar, na menor cidade do mundo, no menor lugar do mundo. Se você obedecer ao Senhor, as bênçãos vão correr atrás da sua vida, meu amado. Mas muitas vezes nós tapamos os nossos ouvidos e nos esquecemos do que Deus falou e escolhemos os nossos próprios caminhos, a nossa própria vontade. E às vezes nós ouvimos o Evangelho, mas esquecemos aquilo lá e seguimos nosso caminho e sofremos as tragédias por causa disto. E Deus não queria isso daí. História poderia ter terminado diferente. Morreu com 36 anos, filho de crente, neto de crente, morreu com 36 anos, a Bíblia não fala como ele morreu, se o mataram, é bem provável que o mataram, muitos reis foram assassinados, deve ter sido morto. Poderia ter sido outra história, poderia ter sido diferente. O seu filho que vai vir depois, Ezequias, foi um dos maiores reis de Israel, um dos melhores reis de Israel. Sofreu ataques de Senaqueribe, do rei da Assíria, e Senaqueribe, sofreu ataques dos reis inimigos por causa do pai. O que o pai plantou, nações vieram contra o reino de Judá na época de Ezequias, mas Deus deu vitória a Ezequias, porque Ezequias amou a Deus e temeu o Senhor. Ezequias desfez, porque o seu pai fechou os portões do templo. A Bíblia diz lá, ele pegou os utensílios do templo, o rei Acaz destruiu em pedaços, fechou os portões da casa do Senhor para que as pessoas não fossem adorar lá. Mas o seu filho Ezequias vai reconstruir tudo aquilo, vai trazer a bênção de volta para Judá. Quando alguém está disposto a reconstruir, a se arrepender, a começar de novo, a falar, eu vou colocar o Senhor como centro da minha vida, a bênção vai vir sobre a sua vida, meu amado. Esse é o caminho. Você está passando por lutas, corra para Deus, busque o Senhor, levante de madrugada, vá orar,
Separe um dia para jejuar, para clamar ao Senhor, se humilhar diante dEle. Abra mais a Bíblia é a palavra de Deus. Abra, leia de capa a capa, leia a Bíblia. Você fala, a Bíblia é a palavra de Deus, você nunca nem leu a Bíblia inteira. Que vergonha, 10 anos de crente, ainda não leu a Bíblia de capa a capa, que vergonha. Você fala que é o maior livro da história, esta é a palavra de Deus, Deus está falando comigo, e eu ainda não li o que Deus quer falar comigo. Leia a Bíblia, busque o Senhor, você vai ver que a bênção vai correr atrás da sua vida, meu amado.